Tempo de início e fim de pega. Bianca Mayumi, Daniel Veloso, Giovanna Saori, João Vitor e Kaique Schiavi. Bom, a pasta de consistência normal é aquela preparada com certa quantidade de água, onde juntamente com o cimento formam uma consistência padrão. Bem, o que seria esse padrão ou esse normal? Considere-se uma pasta normal quando a sonda presente no aparelho de Vicat afunda na mesma uma profundidade entre 5 e 7 milímetros. E para saber se a pasta está com a consistência normal, precisa-se fazer um ensaio. Esse ensaio está de acordo com a norma ABNT-NBR 16.606 de 2018, a antiga NM43. E esse ensaio tem como objetivo determinar a quantidade de água necessária para obter uma pasta de consistência normal. Os materiais precisos para fazer esse ensaio são o aparelho de Vicat, que é composto por uma sonda de consistência, uma agulha de Vicat, uma placa de vidro e o tronco cônico. Aí tem um misturador mecânico, a balança de precisão, o cronômetro, o copo Becker e o cimento. E agora vamos para o procedimento. Bem, o procedimento, o primeiro passo é pesar 500 gramas de cimento, pesar a massa da água, né? Aí depois a gente vai adicionar a água na cuba do misturador, colocar o cimento por cima da água, esperar 30 segundos e isso tudo com o misturador desligado. Depois disso, vamos ligar o misturador em velocidade lenta e deixar misturar por 30 segundos. Após 15 segundos, raspar as paredes da cuba com as pás do misturador com espátulas de borrachas, transferindo esse material para a massa da mistura. Depois é ligar o misturador em velocidade rápida por 1 minuto ou 60 segundos. Colocar a pasta do molde do aparelho Vicat. Depois é centralizar o molde por baixo da sonda, descer a sonda até encostar a superfície da pasta e prender com o parafuso. Agora é só soltar a sonda após os 45 segundos, e se a sonda não estiver parada entre 5 e 7 milímetros, deverá ser feita outra pasta com uma quantidade de água diferente da pasta anterior. Bom, agora que a gente já fez todo o processo, vamos partir para o cálculo e dar o resultado final do ensaio. Lembrando que esses valores serão fictícios, pois não podemos fazer esse ensaio fisicamente. Bem, esse A, como está aparecendo na tela aí, o A é a porcentagem da água presente na pasta. O MA é a massa de água utilizada para a obtenção da consistência normal em gramas. E o MC é a massa do cimento utilizado no ensaio também em gramas. E esse cálculo é constituído por o MA sobre MC vezes 100 para deixar já em porcentagem. Vamos lá. Eu dei o valor de 150 gramas para a água e o 500 é fixo. O 500 do cimento é fixo nesse cálculo. Ou seja, vai ficar 150 sobre 500 vezes o 100, que o resultado final deu 30% de água presente na pasta. As principais aplicações. A pasta de cimento com índice de consistência normal, que nada mais é do que a mistura padronizada do cimento e a água que apresenta a propriedade reológica constante, é utilizada para a verificação de duas importantes características do cimento Portland: o tempo de pega e instabilidade de volume devido a cal livre. Pega é definida em termos gerais como a mudança de estado fluido para um estado rígido. Segundo a norma brasileira NBR-NM 65 de 2003, o tempo de pega é determinado utilizando a pasta de consistência normal e o aparelho de Vicat. O tempo de pega se refere às etapas do processo de endurecimento, solidificação ou enrijecimento do cimento e, em consequência, do concreto. Tempo de início de pega é o intervalo de tempo entre a adição de água ao cimento até o momento em que a agulha de Vicat penetra na pasta até uma distância de 4, mais ou menos 1 milímetro da placa base. O tempo de início de pega é o período em que a pasta se torna não trabalhável, ou seja, o período útil que temos para terminar o processo de aplicação do concreto, que compreende desde a mistura dos materiais até o seu adensamento e acabamento final. As normas brasileiras determinam que o tempo de início de pega deve ser igual ou maior a 1 hora.
Tempo de fim de pega, o intervalo de tempo entre a adição de água ao cimento até o momento em que a agulha de Vicat penetra na pasta e se estabiliza a 0,5 mm. As normas brasileiras determinam seu valor como sendo de 5 a 10 horas. Tempo de início e fim de pega dá uma ideia de tempo disponível para manusear concreto fabricado com um tipo específico de cimento. Porém, o resultado não é preciso, porque o ensaio é feito sob condições padronizadas, enquanto no campo o concreto sofre influência de vários fatores, como a temperatura e umidade relativa do ar, não controladas, além do uso de aditivos químicos que podem alterar o tempo de pega. Esses aditivos aceleram ou retardam esses tempos, sem prejuízo para o desenvolvimento das características do concreto, como as resistências. Em determinadas situações de concretagem, as alterações desses tempos são muito úteis e até necessárias, como no transporte do concreto em longas distâncias ou regiões de tráfego complicado. Bom, quais são as vantagens de estudar a pega do concreto? Bem, quando você se tem um conhecimento um pouco mais avançado do tempo de pega do concreto, você pode utilizar esse tempo ao seu favor, fazendo o famoso tempo de pega programado. Quando se fala em tempo de pega programado, você está literalmente controlando o concreto através de aditivos e outras composições específicas. Com isso, vem as diversas vantagens, entre elas a principal, entre aspas, a facilidade de controlar o tempo em fases de acabamento, como eliminar as juntas frias e ter um controle maior nas perdas de concretagem mais devagar. Bom, no caso de peças de concreto muito grandes, quando se utiliza um concreto com a pega programada, o controle sobre a liberação do calor de hidratação é maior, além de ganhar mais durabilidade e qualidade na estrutura a ser construída. Em alguns casos, esse tempo ainda pode ter ganho econômico e ambientais, já que reduz as perdas indesejáveis do concreto, por causa do seu vencimento. Olá, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o reagente, a câmara úmida, aparelhagem e condições ambientais do cimento Portland. Aparelhagem. Equipamentos. De acordo com a NM43, para a realização deste ensaio, o aparelho de Vicat deve ser montado com a agulha correspondente ao tempo de pega que se pretende determinar. Nota: a sonda de Tetmajer é parte integrante do equipamento e é empregada exclusivamente na determinação da consistência normal da pasta de cimento Portland. O reagente do cimento Portland é a água destilada. Câmara úmida. De dimensões adequadas, capaz de manter a temperatura do ar ambiente no intervalo de 20 a 2 graus Celsius. E a umidade relativa do ar não menor que 90%. A temperatura do ar da câmara úmida pode ser mantida no intervalo de 23 a 2 graus Celsius, 25 a 2 graus Celsius ou 27 a 2 graus Celsius, em países ou regiões de clima quente. Porém, ela deve ser registrada no relatório de ensaio. O armazenamento em câmara úmida pode ser substituído por um banho de água que permita manter a temperatura a 20 a 2 graus Celsius, no quais os corpos de prova devem permanecer submersos durante todo o ensaio, desde que se possa provar que são obtidos os mesmos resultados. As condições e premissas adotadas para a temperatura do ar da câmara úmida em países ou em regiões de clima quente são também válidas para o banho de água. Preparação da pasta. Pesar 500 mais 0,5 gramas de cimento. Pesar a massa da água da primeira tentativa com precisão de 0,5 gramas. Colocar toda a água na cuba do misturador. Com o misturador parado, colocar o cimento sobre a água e deixar em repouso por 30 segundos. Ligar o misturador, misturar por 30 segundos em velocidade lenta e desligar. Em 15 segundos, raspar as paredes da cuba e pás do misturador com espátula de borracha, transferindo esse material para a massa de mistura. Ligar o misturador em velocidade rápida pelo tempo de 60 segundos. Encher rapidamente o molde do aparelho de Vicat
montado sobre sua base com auxílio de uma espátula metálica e rasar a superfície com movimentos de vai e vem sem comprimir a pasta. A operação de enchimento do molde pode ser facilitada sacudindo suavemente. Colocar o conjunto sobre a base do aparelho de Vicat, centrar o molde sobre a haste, deixar a haste até que entre em contato com a superfície da pasta. Fixá-la nesta posição por meio de parafuso. Soltar a haste após 45 segundos do término da mistura. A pasta é considerada como tendo consistência normal quando a sonda para uma distância entre 5 e 7 mm do fundo da base. Caso não se tenha obtido a consistência normal, deve-se preparar novas pastas, com outros teores de água, utilizando-se novas porções de cimento até se obter a pasta de consistência normal. O tempo de início de pega é, em condições de ensaio normalizadas, o intervalo de tempo transcorrido desde a adição da água ao cimento até o momento em que a agulha Vicat correspondente penetra na pasta até uma distância de 4 mais 1 mm da placa base. Sobre a determinação do tempo de início de pega, é preciso primeiro verificar se a agulha de Vicat está corretamente instalada no aparelho para a realização do ensaio. Em aparelhos manuais, antes de realizar qualquer leitura, descer a agulha da haste móvel até que ela toque a placa base, fora do molde. Ajustar o indicador na marca 0 da escala ou registrar a leitura inicial. Depois de um tempo mínimo de 30 minutos após o enchimento do molde, colocá-lo com a placa base no aparelho de Vicat, situando-o sob a agulha. Fazer descer suavemente a agulha até que haja contato desta com a pasta. Aguardar 1 a 2 segundos nessa posição, evitando qualquer ação sobre as partes móveis, para que a agulha parta do repouso. Soltar rapidamente as partes móveis, permitindo que a agulha penetre verticalmente na pasta. Ler a indicação na escala quando houver terminado a penetração, ou 30 segundos após o instante em que a agulha foi solta, o que ocorrer primeiro. Anotar a leitura na escala e o tempo contato a partir do instante em que a água e o cimento entram em contato. Repetir o ensaio de penetração no mesmo corpo de prova em posições separadas e a intervalos de tempo convenientemente espaçados de 10 minutos. Entre os ensaios de penetração, o molde contendo a pasta deve ser mantido na câmara úmida. Limpar a agulha de Vicat imediatamente após cada penetração. Anotar os resultados de todas as penetrações e, por interpolação, determinar o tempo em que a distância entre a agulha e a placa base é de 4 a mais ou menos 1 mm. A precisão requerida é de 5 minutos e pode ser garantida reduzindo o intervalo de tempo entre determinações sucessivas à medida que se aproxima o final do ensaio. O tempo de fim de pega é em condições de ensaio normalizadas. O intervalo de tempo transcorrido desde a adição da água ao cimento até o momento em que a agulha de Vicat penetra 0,5 mm na pasta. Sobre a determinação do tempo de fim de pega, é preciso substituir a agulha de Vicat para a determinação do tempo de início de pega pela agulha de Vicat para a determinação do tempo de fim de pega, cujo acessório anular facilita a observação exata de penetrações pequenas. Inverter o molde cheio sobre sua placa base, de forma que os ensaios para a determinação do fim de pega sejam realizados na face oposta do corpo de prova, que estava originalmente em contato com a placa base. Para a realização das medidas, deve ser utilizado o procedimento do tempo de início de pega. Os intervalos de tempo entre ensaios de penetração podem ser ampliados para até 30 minutos, por exemplo. Registrar com a aproximação de 15 minutos o tempo transcorrido a partir do instante 0 até que a agulha penetre pela primeira vez apenas 0,5 mm na pasta, como o tempo de fim de pega do cimento. Este é o momento em que o acessório anular não provoca nenhuma marca no corpo de prova. A precisão do ensaio pode ser maior, reduzindo o intervalo de tempo entre penetrações próximas ao final da determinação e observando se os resultados de ensaios sucessivos não variam excessivamente. É importante lembrar das precauções durante o ensaio, por isso ressalto. Não é permitida a determinação dos tempos de início e fim de pega na pasta que já tenha sido utilizada para determinar a água de consistência normal.
Nas determinações dos tempos de início e fim de pega, as tentativas não podem ser feitas a menos de 9 mm da borda superior do molde e nem a menos de 6 mm uma das outras. É permitido o emprego de aparelhos de vicar automáticos, desde que eles atendam todas as prescrições da norma. O resultado de tempo de início de pega expresso em horas e minutos, com aproximadamente 5 minutos, é o valor obtido em uma única determinação. O mesmo critério se aplica ao resultado do tempo de fim de pega, com aproximação de 15 minutos. Repetitividade é a diferença entre dois resultados individuais obtidos a partir de uma mesma amostra submetida a ensaio, por um operador empregando um mesmo equipamento, em um curto intervalo de tempo, não deve ser maior que 30 minutos. E sobre a reprodutibilidade, é a diferença entre dois resultados individuais e independentes, obtidos a partir de uma mesma amostra, submetida a ensaio por dois operadores desta vez, em laboratórios diferentes, em um curto intervalo de tempo, que não deve ser maior que 60 minutos. E assim finaliza o nosso trabalho sobre tempo de início e fim de pega. Tenha um ótimo dia.